Uma noite em forma de assim. Nesta segunda hora, o filme documentário Viagem ao Sol vai ser tema de conversa com os autores Ansgar Schaffer e Susana de Sousa Dias. Susana de Sousa Dias, Ansgar Schaffer, boa noite, bem-vindos à Antena 1. É um prazer recebê-los. É mais uma noite que me convida muito a sair de casa. Exato. São realizadores do filme documentário Viagem ao Sol e desde já parabéns, o filme está muito bom. Estamos a falar de crianças austríacas que foram acolhidas por famílias portuguesas após a Segunda Guerra Mundial. Eu vi o filme e fez-me lembrar um tempo em que eu ouvi falar muito de famílias, na altura alemães, que vinham para Portugal e eram acolhidas por famílias portuguesas. E está aqui o exemplo disso. Na altura na Beira Baixa, onde eu vivia. E estamos a falar de crianças que foram acolhidas por famílias portuguesas um pouco por todo o país. Exato, de norte a sul do país. A questão é saber se essas crianças alemãs não seriam as crianças austríacas. Austríacas, pois é. Que as famílias não eram famílias, mas eram crianças. Crianças. Isso é mais provável. Aliás, foi isso que aconteceu quando eu fiz a minha investigação sobre os refugiados judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. É aí que, de facto, tive ouvir estes relatos. E as pessoas também falavam das crianças, mas crianças austríacas, mas que vinham judeus, dizia-se que eram crianças judeus, só que não fazia sentido porque na altura, durante a guerra, não houve transporte de crianças para Portugal. Aliás, mesmo a política do Estado Novo era bastante restritiva à chegada e à vinda e ao acolhimento de refugiados judeus. Basicamente, tentaram fechar ao máximo a fronteira. Portanto, foi assim um contraste, uma contradição entre aquilo que eu vi, que era o relato das muitas crianças que vinham da Áustria, e os factos que vi no arquivo. Agora, este filme vem tão a propósito. Vivemos um tempo em que ouvimos falar de crianças ucranianas que foram para a Rússia, que foram levadas para a Rússia, crianças que estão a passar por uma tormenta enorme no Médio Oriente. Este é mais um filme para despertar consciências. Exato. Aliás, nós quando vamos buscar episódios do passado, a ideia não é para ficar no passado, é precisamente para pensar o presente, não é? E o que é que estas histórias nos dizem do nosso presente, se nos ajudam também a pensar o presente. E aqui nós começámos. A ideia para o filme, de facto, tem muitos anos. Quando o Ansgar começou estava a fazer a tese e descobriu este caso, nós na altura pensámos fazer um filme, depois a ideia foi caindo no esquecimento. E em 2015 retomámos, por uma coincidência, que foi descobrir uma série de contactos de austríacos, precisamente, que tinham estado em Portugal nesta altura, mas decidimos retomar a ideia. Agora, estávamos longe de pensar que iria acontecer uma guerra na Ucrânia e, sobretudo, quer dizer, a situação que se vive hoje, depois agora com a guerra Israel-Gaza-Palestina, basicamente. Mas, de facto, vem muito a propósito este documentário. E uma das conclusões que eu tirei é que, de facto, o ser humano tem uma capacidade enorme de adaptação, um instinto de sobrevivência absolutamente admirável. Estamos a falar de crianças que são afastadas das famílias, não é? Que não lhes perguntaram se queriam vir para Portugal, não é? Se queriam ser afastadas das famílias. Vêm para Portugal, praticamente são escolhidas, não se sabe de que forma, como quase, entre aspas, fossem gado, não é? Vêm para Portugal, para famílias que as acolheram, que não falavam a língua delas, não é? Onde elas estiveram aqui meses. Sim. O período médio era 10 meses, mas houve umas que vieram várias vezes. Outras depois que ficaram, quer dizer, voltaram mais tarde e ficaram, mas sim, houve uma das crianças que teve cá 4 vezes, portanto os períodos iam variando. Mas mesmo assim, o que também é importante salientar é que em muitos casos os contactos nunca romperam. Ou seja,
Claro, havia muitos em que, efetivamente, durante muitas décadas nunca mais houve contactos, mas também havia um grande número de pessoas que, de facto, ficaram sempre em contactos com as famílias de acolhimento, que é uma coisa também extremamente notável, acho eu. E este título fica muito bem, Viagem ao Sol, porque o filme começa exatamente com a escuridão, com o cinzento, com as bombas, com a violência de uma guerra. E estas crianças só começam a sentir o que é os campos verdes em Portugal, não é? Têm essa experiência. Mas dizia eu há pouco, são acolhidas por famílias portuguesas que não falam a língua delas, estão cá há meses e depois, curiosamente, não querem voltar a casa. Exato, porque é uma situação de guerra, não é? Ou seja, elas são deslocadas, há aquele embate que é não compreendem a língua, não sabem para onde vão, não sabem quem é que as vai acolher. E depois aprendem o português e esquecem o alemão. Portanto, é quase uma inversão. E como também esquecem-se da língua materna, também esquecem-se da própria casa materna. Exatamente. Portanto, com a língua também a identidade. E há famílias que já estão até diferentes, não é? Quando chegam à Áustria, as famílias já estão diferentes. Exato. Já moram noutra casa, por exemplo. E já estão reconfiguradas, porque, quer dizer, é um período de guerra e de pós-guerra. Exato. E é de uma... Quer dizer, o período de pós-guerra é extremamente problemático também, portanto, no fundo elas estão a sair de zonas muito, de um período muito traumático, não é? E sobretudo quando vêm para Portugal, aquelas a quem a experiência corre bem, não é? E há muitas que são acolhidas por famílias abastadas, portanto, chegam cá. É muito interessante porque nós temos muitos relatos em que elas chegam e relatam como se fosse um conto de fadas. Quer dizer, são acolhidas por mulheres bonitas, durante a noite fazem vestidos as costureiras. Portanto, dão-lhes brinquedos, elas caem num conto de fadas. Portanto, é muito porque as famílias de acolhimento na altura eram escolhidas a dedo. É porque isto foi uma operação... O Asgar não tem bem a certeza. Bem a certeza, exatamente. Mas elas foram... Sim, porque são vários fatores. Mas, basicamente, isto foi uma operação que foi aproveitada pelo Estado Novo e pelo Salazar como uma operação de propaganda. Propaganda, não é? claro. Portanto, teve as famílias abastadas, não é? Afetas ao regime, a participarem. Mas está ao outro lado. Não, a questão é que, repara, o que se ouve em grande maioria é que eles chegam cá e são selecionadas. Ou seja, as famílias não são selecionadas para depois selecionarem as crianças. Basicamente, quem quiser pode levar uma criança. Ou seja, a seleção é feita a partir dali. E mesmo agora, mostramos o filme agora, acabamos mesmo numa sessão comentada, em Alvalade. Em Alvalade, com a Cândida Pinto. Então, houve uma senhora lá, que era de facto uma das ex-crianças austríacas, que é da Elvas, e ela contou. Ela chegou aos 4 anos cá. Ela, por acaso, tinha sorte porque ia uma família onde já tinha estado a irmã. Mas quando a irmã foi, eles não faziam a mínima ideia para onde é que a criança ia ser enviada. Portanto, imaginamos nós, hoje em dia, íamos mandar os nossos filhos, claro, a situação não se pode comparar, mas mesmo a ideia de mandar para um país que na altura não ficava 3 horas de avião, mas a 5 semanas de barco. As distâncias tinham outro entendimento, não é? Nem sabemos para onde, nem sabemos para quem que vamos telefonar para depois falar com a criança. Exatamente. Portanto, estas crianças viveram meses em estado de choque. Não sei se viveram meses. Porque são retiradas das famílias na Áustria, vêm para Portugal por uma família que não conhecem, têm que se adaptar a uma situação e depois são devolvidas às famílias quando elas já não querem e quando chegam às famílias de origem vão encontrar coisas muito diferentes. Quer dizer, elas vivem num ambiente muito instável. Sim, isso é completamente instável, sim. Agora, o que eu gostava de saber é os testemunhos que são dados no filme são de adultos que eram na altura essas crianças. Como é que os encontraram? Que trabalho foi feito esse? Aí tivemos sorte. Portanto, isto também faz parte de fazer documentários e ter sorte. Quando a pessoa não tem sorte, nem vais fazer documentário. Mas a sorte dá trabalho, não é? É preciso para trabalhar para ter sorte. Isso também é verdade. Ou seja,
por acaso, eu fiz também uma apresentação de um livro de um escritor, e, aliás, médico, que fugiu da Áustria em criança. Esta era uma criança judia que foi depois a parar nos Estados Unidos. Eu fiz uma apresentação do livro da autobiografia deste senhor, e como aquilo foi também organizado pela Embaixada Austríaca, depois ficamos a falar um bocado, e o antigo embaixador da Áustria então contou-me deste projeto que eles tinham, porque eles tinham feito mesmo uma pequena exposição sobre as crianças austríacas em Portugal. E daí é que nasceu depois a ideia, ou aliás, porque eles já tinham feito uma base de dados muito grande, onde tinham recolhido os contactos destas pessoas. E com base nesta base de dados, depois também chegámos às pessoas, conseguimos fazer entrevistas de preparação. E como é que fizeram a seleção das pessoas? Porque imagino que muitas já morreram, não é? E outras estão vivas, mas quer dizer, já com uma idade avançada, não é? Exato. Ou seja, nós, para já, antes de fazermos as entrevistas, lemos os relatos que existiam, portanto, fizemos a investigação e depois conhecemos fizemos entrevistas prévias, portanto, falámos com mais de 50 pessoas, entrevistámos mais de 50 pessoas e selecionámos depois um certo número, aliás, são mais de 20 que entram no filme, em função das histórias, em função das memórias, fizemos a seleção, mas de facto houve este trabalho prévio, viemos várias vezes à Áustria falar com as pessoas em diferentes sítios. Crianças na altura, adultos hoje, que mantêm uma ligação com Portugal. Exato, mantêm. Muitos deles, não todos, mas muitos deles mantêm. Que vêm cá com regularidade. Alguns sim. Sim. Agora, Aristides Sousa Mendes tem mão nisto? Teve influência neste movimento de Crianças para Portugal? Não. São coisas completamente separadas. Repara, Aristides Sousa Mendes vai dar mesmo, permite que haja estes milhares de provenientes do território ocupado pelos nazis, judeus, a Portugal, mas isso é durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é uma coisa completamente diferente. E aqui estamos a falar de crianças católicas, que se tivessem vindo durante a Segunda Guerra Mundial, podiam ter vindo porque não eram judeus, eram católicos. Exato. Essa é a grande diferença. Agora, estas crianças e este documentário ensinam-nos muito sobre o Portugal daquela altura. Ficaram-me na memória, por exemplo, frases como um dos testemunhos de uma senhora que na altura era criança, que ela dizia: pois nós vivíamos na Áustria, um país pobre, mas todos sabíamos ler e escrever. Isto a propósito das empregadas dos senhores, que eram exploradas, alguma que até se suicida, não é? E elas têm essa visão já crítica da sociedade portuguesa. Isso para nós foi muito interessante quando nós começámos, porque quando começámos a fazer o filme, nós não sabíamos bem ainda, não é? Portanto, como é que iríamos pegar na história? Que história é que iríamos contar a partir destas histórias, não é? E deste pequeno episódio lateral da grande história. E de repente começámos a perceber o que elas Porque foram surpreendidos com os testemunhos das pessoas. Fomos e percebemos que tínhamos ali um retrato do Estado Novo, dado porque crianças sem filtros. Portanto, elas vêm e veem. E isso é muito poderoso. E de facto, uma das linhas do filme foi precisamente captar esses momentos e usá-los, não é? E mostrá-los. Claro. E portanto, há a questão do analfabetismo, a questão da falta de tempo, a questão do excesso de trabalho, o poder da Igreja, portanto, e a censura das cartas. As cartas eram censuradas, exatamente. Cartas de crianças. E nós vimos, depois temos a documentação. Aliás, nós vamos fazer uma série com estas histórias depois que não. E com as imagens da documentação que nós temos. E um podcast também, porque houve muitas histórias que não puderam entrar no filme. Pois imagino. Mas quer dizer, as cartas nós vimos-las com o carimbo. E cartas completamente inofensivas. Inofensivas de crianças. Não causavam moça nenhuma no regime. Abertas e carimbadas por dentro censura. E por fora. Aliás, tem muito a ver também com uma série que nós estamos a publicar todos os meses, que é a Biblioteca da Censura. Há livros que foram retirados no antigo regime, censurados, e chegamos à conclusão que muitos deles eram inofensivos. Não se percebe porque é que o censor censurou e retirou ao público a leitura desse livro. Não se percebe porquê. Pois é assim. Mas sempre pressupondo que ele leu o livro.
que também não temos a garantia. Pode ser que, é efetivamente, claro. O que deixa antever que, se calhar, o censor nem sequer se deu ao trabalho de ler o livro, apenas disse que não podia ser. Mas pode depois sempre apresentar os números, não é? Censuramos não sei quantos. Exatamente. Mostra como é que ele é ativo, não é? Agora, eu imagino... estamos a falar de famílias de várias regiões do país que acolheram Exato. crianças. Eu imagino que passaram horas e horas em arquivos. Passámos, sobretudo, horas em arquivos, mas também houve muitos materiais que vieram ter connosco. Isto então. volta à questão da sorte. Da sorte, dos arcanos. Nós começámos a falar com as pessoas, portanto fizemos as entrevistas prévias, já tínhamos visto também, visto os álbuns, porque pedimos para as pessoas trazerem os materiais que tinham, mas depois, quando selecionámos as pessoas e fomos entrevistá-las, elas ainda nos trouxeram mais coisas e de repente nós tivemos uma profusão de fotografias, de imagens, de objetos também, que não entraram no filme, porque optámos por basear-nos inteiramente nas imagens de arquivo, mas muitas coisas, muitos materiais. E como é que se resolveram com tanto material? Pois, essa é a questão. E essa é a dificuldade dos filmes, que é condensar, não é? Não é tanta escolha, é conseguir tirar. Conseguir, E depois também tirar daquilo, tudo o que está lá dentro. Ou seja, não mostrar apenas a superfície do material, mas tentar entrar na imagem. Isto é o mérito da Susana. Portanto, Mas já agora vamos falar da sorte, por exemplo. Uma das coisas é, por exemplo, o material da Câmara Municipal de Viena. No princípio, que são filmagens, aliás, foram feitas... Era mesmo 3, 4 filmes que foram, de facto, pagas pela Câmara Municipal para mostrar como é que Viena estava a recuperar. E esses materiais, pronto, qualquer coisa de material de arquivo é uma coisa super cara hoje em dia. Nós estamos a falar, quando são materiais estrangeiros, estamos a falar de 2.000 euros por minuto. E então, eu para lá e eu disse, mas a Câmara tem essa ponto que, como aquilo foi feito, pago com dinheiros públicos, nós não podemos pedir dinheiro. Portanto, vocês mandem-nos um disco rígido e nós pomos os filmes lá. Portanto, destas coisas. Isto é que é serviço público. E o serviço público, não é? Isso é serviço público. E depois, de facto, depois temos sorte de encontrar aqueles filmes feitos pelas famílias próprias. Mas já agora, que arquivos é que consultaram? Em Portugal e na Áustria, imagino? Sim. Andaram por lá, não? Sim, claro, tivemos e tivemos no arquivo austríaco e eu já agora voltando à questão da sorte, também há coisas que não correm muito bem e nós no arquivo austríaco vimos, porque nós cá no anime temos as imagens, como isto foi uma operação de propaganda, não é, aproveitada pelo regime, temos as imagens filmadas pelo jornal português, não é, da chegada das crianças. Exato. E na Áustria, no arquivo, nós descobrimos uma entrada, chegada das crianças vindas de Portugal. Nós pensámos, saímos a sorte grande. E pedimos N imagens, porque estávamos também à procura de imagens de guerra, sobretudo nos locais onde as crianças viviam na Áustria. E o único filme que não conseguiram encontrar era precisamente a chegada das crianças. Portanto, isto é uma... Mas sim, tivemos nos arquivos austríacos, tivemos na Torre do Tombo, tivemos no arquivo russo, também imagens do arquivo russo. Sim, portanto... Fica-me também o olhar das crianças. Há um olhar que nos prende, não é? Porque sentimos que há ali não é um vazio, mas há ali qualquer coisa de choque, de pavor, não é? De silêncio e do inesperado, quer dizer, não se sabe muito bem o que é que está a acontecer. O olhar das crianças prende-nos muito neste filme. O que é que vos surpreendeu neste processo? Se é que já estavam à espera, não é? Mas o que é que vos surpreendeu mais neste processo de construção do filme? Devem ter tido surpresas, não é? E situações inesperadas, imagino. Sim, várias. Para já, aquilo que me surpreendeu logo, assim de início, quando eu comecei a falar com as pessoas, foi as memórias, a profusão de memórias infantis, quer dizer, porque elas eram muito pequenas durante a guerra, 4 anos, 5 anos. A profusão de memórias. E depois também das memórias da passagem por Portugal. Portanto, foi qualquer coisa que ficou mesmo muito marcada. E daí a nossa opção. Porque nós podíamos fazer muitos filmes a partir dos testemunhos que temos e a partir com as imagens que temos e com os objetos que descobrimos e com os documentos, portanto podíamos seguir muitas vias e de facto
decidimos focar-nos naqueles momentos em que a criança, quase que a criança que está no adulto, emerge. E está a ver, e está a viver aquilo que está a acontecer. E isso foi das coisas que mais me impressionou. Sim, por acaso eu também tenho uma situação em que era uma senhora, ela também tem protagonista do nosso filme, é uma coisa que não entrou no filme, quando ela depois lembra-se, portanto, ao alarme das bombas, eles têm que correr para bunker, e o que acontece é que voltam e a casa está totalmente destruída. E eu perguntei, então, você sai dali? E de repente não tinha nada. Ele diz, eu nunca pensei nisso. Ou seja, há mesmo isto, há momentos que eles vão reviver, mas a compreensão completa, total também, da realidade, na altura, portanto, eram tão chocados, estavam debaixo de choque por causa das bombas, que nem sequer percebiam o que é que isso significava para a vida toda. Assim, não tinha casa, não tinha mobília, não tinha nada, nem tinha cama, tinha que viver agora em casa de uma tia. Não é? E para além disso, essa é aquela senhora que, de repente, a mãe vai morrer porque ela vai dar toda a comida que recebe aos filhos e ela morre de fome. Portanto, isso são aquelas coisas, são absolutamente traumáticas e nós subestimamos muito o que é a realidade para as crianças. Daí ter ficado mesmo na memória, não? São coisas que não se esquecem, não é? Exato. E nós focamos, quer dizer, hoje, atualmente, fala-se mais nas crianças. Nós quando começámos a apresentar o filme, referimos sempre que as crianças falam-se hoje, mas continuam a ser números. Hoje saiu um artigo que o Anscar leu, eu ainda não o li, mas... E que realmente é o retrato de uma criança da festa de Gaza e mesmo uma página só sobre a vida da criança. Exato. Isso é uma coisa, de facto, acho que é uma mudança de paradigma. Aliás, pronto, veio-me agora, mas eu acho que normalmente uma pessoa suspeita sempre quando uma criança está a falar. É uma criança. Basicamente, o que a criança fala é aquilo que a criança mente. A criança imagina coisas, mas nunca se confia numa criança como se confiaria num testemunho de um adulto, que é uma coisa impressionante, mas é uma realidade. Eu não sei se não se confia ou não se dá importância. Eu acho que é mais não se dá importância. Eu também acho que é mais não se dar importância. E daí... não se dá importância porque é só uma criança, só em aspas. Sim, mas é a criança, não diria que há logo uma suspeita à partida, mas a questão é que, lá está, a criança está nas margens, eu já repeti esta frase várias vezes, não é? Mas é mesmo isto, a criança está na margem da história e está na margem das imagens, não é? Nós para encontrarmos imagens de guerra com crianças, que encontramos, mas é assim procurar uma agulha no palheiro, e por vezes elas estão lá, mesmo nas imagens depois, nas outras, mas quer dizer, estão nas margens, tem que se ir à procura delas. Ou seja, voltando para a questão do trabalho nos arquivos, o trabalho dos arquivos, como nós tivemos muito material, de facto, conseguimos obter, o trabalho começou a encontrar nestas imagens que nos deram aquilo que nós podíamos utilizar. Claro. Portanto, esse trabalho é que foi o mais dispendioso em termos de tempo. Portanto, tem material para futuros projetos. Temos, aliás, nós estamos agora, 2 pessoas da nossa equipa, o Mário Espada e o Nicolaus de Macedo Scheffer, estão a fazer o podcast, que é muito cinematográfico em termos sonoros. E vamos fazer depois uma série, e aí a partir do podcast, depois com as imagens, e muitas imagens que temos que não entraram, e temos também imagens das pessoas, portanto... O filme estreou em dezembro. Exato, sim. Nas salas de cinema. Tem tido um bom feedback, imagino. Tem tido muito bom feedback, tem tido boas críticas. Tem promovido a conversa com o público. Sim, e é muito interessante. E é muito interessante porque o público não sai. Isso é que é. E, regra geral, são as pessoas... Não, é que vendo o filme ficamos algum tempo a digerir aquilo que vemos. Porque, de facto, o filme prende-nos muito. Cria tensão, não é? Sim, uma tensão muito grande. E, portanto, aí o público se deixar ficar, não é? Porque ainda está a querer falar, mas ainda está a pensar, não é? Naquilo que viu. E houve uma sessão em que nos disseram, bom, o público de certeza que não vai ficar, vai sair praticamente toda a sala, vão ficar 20% das pessoas. Se vocês têm sorte, têm 20%. 20%, portanto vai ser uma conversa rápida, quer dizer, saiu menos de 20%. E já era meia-noite. Era meia-noite quando a sessão acabou. As pessoas ficaram até 1:45, qualquer coisa assim. Com necessidade de falar sobre o filme. E têm tido perguntas de todo o tipo? Temos perguntas de todo o tipo. E respondem sempre.
sempre. Mas isso acontece em todas as exibições? Já agora tenho essa curiosidade. Não, é só naquelas em que nós estamos presentes, porque nós temos umas que somos nós os dois que vamos apresentar, outras temos convidados. Hoje, por exemplo, tivemos a Cândida Pinto, tivemos a Anabela Mota Ribeiro, vamos ter o Fernando Rosas. Sim, vamos ter o Fernando Rosas. Portanto, temos várias sessões comentadas e, de facto, o público faz inúmeras perguntas e é muito interessante quando surgem perguntas e observações que nos fazem pensar ou fazem-nos ver alguma coisa, algumas relações que as pessoas fazem e que são muito interessantes, quer dizer, e que nos devolvem um olhar. E tem tido a presença de pessoas que deram testemunho no filme? Hoje tivemos. Tiveram hoje, não é? Tivemos, e não foi o único caso. Temos tido, hoje foi uma senhora de Elvas, que depois nos esteve a contar também a sua experiência. Temos tido já mais testemunhos e temos depois familiares de pessoas que acolheram crianças austríacas. Fantástico. Eu já percebi que o Estado Novo, a Alemanha Nazi, são temas que partilham os dois. Sim. Sim, são basicamente assim, os temas que nós temos em comum. E eu mais ao lado alemão e a Susana mais ao lado português, mas basicamente aqui, de facto, complementamos muito bem. O Ansgar Schaffer é alemão? Eu sou alemão, sim. Não sou austríaco, sou alemão. E mora connosco há quanto tempo? Eu sei que é professora nova. Sim, mas sou investigadora nova e estamos aqui 30 e tal anos, não é, Sana? Sim. Sim, já estou há mais tempo aqui, de facto, que vivi na Alemanha. E já sei que tem um projeto de investigação sobre trabalhadores forçados na Alemanha Nazi de nacionalidade portuguesa. Exatamente. Isto era também tão interessante. O projeto é um projeto que, de facto, é um grupo de investigação que é liderado pelo professor Fernando Rosas e já fizemos várias exposições. Fizemos uma exposição no CCB, mais tarde uma exposição em Famalicão, também fizemos uma em Lulé e neste momento estamos a preparar uma exposição nova em Vila Franca de Gira. Esta exposição também já foi para Paris, portanto, aliás, já foi também para a Assembleia da República. E o que nós aprendemos aqui é que, ao contrário daquilo que normalmente se pensa, Portugal também, de certa forma, estava envolvido na Segunda Guerra Mundial. Sim, ou seja, há vítimas portuguesas nos campos de concentração. E, por acaso, até o nosso grupo fez uma coisa de que me orgulho imenso. Nós conseguimos que houvesse uma placa comemorativa no campo de concentração de Mauthausen em memória das vítimas nazis da nacionalidade portuguesa. Isto foi uma coisa mesmo emotiva e está lá para sempre, realmente. E aqui que uma pessoa escreve um livro nunca vai conseguir, o livro vai desaparecer, mas essa placa vai ficar para sempre. E vão continuar a partilhar projetos em conjunto? Nós partilhamos sempre projetos em conjuntos, nem que seja como realizadora e produtor. Ou motorista. Exato. Sim, portanto, estamos a continuar agora com outros projetos. Agora, este filme, qual vai ser o percurso? Já participou em festivais? Sim. Aliás, começou com a estreia mundial num Festival Internacional de Cinema em Amsterdão, o IDFA. E depois fez o circuito em Portugal, foi no Indy, passou por vários festivais depois internacionais, estrangeiros, portugueses. E até às salas, não é? Aliás, ele estreou primeiro comercialmente em sala de cinema, estreou primeiro em Espanha e agora está finalmente em Portugal. Las Nuevas Olas no Ficción. Exatamente, ganhou o prémio em Sevilha. Maravilha. Assim vale a pena, não é? E ganhou também mais prémios, ganhou o prémio no Porto Pós-Doc. Ganhou também nos caminhos do cinema o prémio de imprensa. Da imprensa, exatamente. Ganhou o prémio Árvore da Vida no Indy. Também ganhamos o Itália. Também ganhamos uma menção honrosa em Itália. Portanto, sim, o filme tem feito um bom circuito. Um bom circuito. Eu sei que estão cansados. Sim, eu sei que estão cansados. Susana de Sousa Dias, Ansgar Schaffer, foi um prazer recebê-los esta noite. A continuação de um bom trabalho, de um trabalho que desperte consciências. Acima de tudo isso, porque a história é uma bela disciplina, mas tem sempre poucos alunos, não é? Por isso é que ela se repete sempre. Este é mais um contributo para tentarmos mudar o que é difícil. Mas está sempre no nosso horizonte. E tentar motivar as pessoas de depois investigarem eles próprios também. Portanto, começar a ler depois. Claro que sim. Um abraço, muito obrigado por terem vindo.